Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Meio-dia, mais 2 minutos. Boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, dia 22 do mês de março. E é o dia do espaço jurídico. O Reinaldo tá um pouco assim estranhando nossa reação. Primeiro que ele ficou uns dias ausente, né? Estava se recuperando. Já está presente entre nós. Antes de falar das comemorações de hoje, eu preciso justificar aqui esta crise de riso, porque fomos indagados com uma pergunta antes mesmo de começarmos o espaço jurídico. E essa pergunta eu nem vou fazer para o advogado, vou perguntar para o Reinaldo. Reinaldo Rocha, presente. O que você entende quando pede-se: olha, preciso de fazer um ato por procuração? Significa que a pessoa que está procurando alguém para representá-la não vai no referido evento. Concorda comigo? Sim. Agora a pergunta é, se eu der uma procuração para o Vanei me representar, eu preciso ir junto? Precisa? Não, acho que não. Eu aconselharia. É legal? Eu não acredito que isso aí veio de um órgão oficial, doutor. Sim. É? Infelizmente. Verdade? Mudou a lei, então. A lei foi modificada. Não, a lei não mudou. As pessoas que trabalham com a lei é que mudaram. Oh, meu pai. Reinaldo Rocha, seja bem-vindo. Sentimos sua ausência durante esses dias. Estávamos aí na torcida pela sua recuperação. Apenas pelo que pudemos ver fisicamente, a unha do dedão do pé é que está bastante debilitada. Sim, a unha do dedão do pé direito já não está mais entre nós, né? Mas uma já está nascendo, graças a Deus. Bom, Paulinho, hoje, 22 de março, Dia Mundial do H2O. Água. Também conhecido como água. Sem ela não existiria vida sobre este planeta chamado Terra, que a maioria é composto de água. Também nunca entendi isso também. Devia chamar água, não terra, né? Enfim. Deste ano já se foram 81 dias, restam para o seu término 284. Muito bem, para atender a sua vontade, deixa preparado na agulha Guilherme Arantes, Planeta Água, afinal de contas, mais de 70%, inclusive do nosso organismo, é de água. Então, Planeta Água. Doutor Druziane, boa tarde. Boa tarde, Paulo Carvalho. Boa tarde, Reinaldo Rocha. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vanei Marques, que eu não pude... Boa tarde, doutor. ...ouvi-lo nesta manhã. Abaixa um pouco aqui o retorno, está dando um reverbere. Isso, agora sim. Pois não, doutor. Eu estive em viagem, então não pude me degustar do programa. O senhor não pôde ouvi-lo ele? Não pude ová-lo nem ouvi-lo, nem ovacioná-lo. Muito bem. Bom, a gente estava brincando, logicamente, na abertura do programa. O que se entende, doutor, só para esclarecer os nossos ouvintes, que de repente deixamos uma dúvida no ar. Procuração. Quando alguém está perdido, a gente precisa procurar em ação, alguma coisa desse tipo? Não é bem isso. Existem alguns termos que são termos técnicos, como tem em qualquer profissão. Na engenharia tem, na medicina tem e na advocacia tem. Então, procuração, termo técnico no meio jurídico, significa um fenômeno jurídico onde alguém transfere poderes a outrem, ou seja, outra pessoa, para praticar o ato jurídico que ela teria ou deveria, gostaria de praticar, mas não poderá fazê-lo. Então, a procuração, ela é
este fenômeno jurídico que transfere a outra pessoa os poderes que alguém tem para fazer alguma coisa e naquele momento está impedido de fazê-lo. Isto é procuração. Serve para a maioria ou a grande maioria dos atos da vida civil, dos atos jurídicos, inclusive até casamento. Até casar por procuração é possível. Agora, a procuração pode ser usada para fins administrativos, a chamada procuração ad extra, para qualquer órgão público. Pode ser usada entre pessoas. Você quer contratar com alguém, assinar um contrato, mas não pode ir até o lugar onde o contrato está para ser assinado. Você pode autorizar alguém a fazer isso por você. Esta autorização, juridicamente, chama-se procuração. Então, a procuração serve para vários fins. Existem procurações específicas. Por exemplo, a procuração que dá poderes a alguém para pleitear os seus direitos em juízo. Aí é a procuração ad judicia, ou seja, para os atos judiciais. Esta só pode ser passada a um advogado. Só o advogado é que pode praticar os atos judiciais por outra pessoa. A própria pessoa, em alguns casos, pode, em vários outros casos não pode, mas para praticar um ato jurídico no meio judicial para outrem, tem que ser um advogado, que é aquele técnico que entende das leis, entende do meio jurídico. Isto é procuração. Tem muitas pessoas que confundem procuração com aquele papel que se apresenta na maioria das vezes. Aquele papel que está escrito lá, procuração, na verdade não é procuração. Nossa, doutor, o senhor tem certeza? Eu já vi esse papel. Aliás, eu estou com um papel aqui na minha frente, está escrito procuração. Não, meu amigo. Não, minha amiga. Se você ler direitinho, vai estar escrito no começo do texto, instrumento de procuração, que pode ser particular ou pode ser por escritura pública. Aquele papel, então, que comumente nós chamamos de procuração, na verdade não é a procuração. É a prova de que a procuração existe. Ô, doutor, mas isso aí está complicando, hein? Eu estou tentando lembrar um outro momento que nós conversamos sobre isso, onde eu disse que uma coisa é o fato jurídico, uma coisa é o fenômeno jurídico e a outra coisa é como se prova este fenômeno jurídico. Então, para ficar bem claro, procuração é o ato jurídico pelo qual se transfere os poderes de uma pessoa para outra pessoa. Pode ser, inclusive, sem estar escrito. Nossa, doutor, mas existe? Sim. É possível, sim, se provar que houve a transferência de poderes para outra pessoa praticar o ato por aquela que deveria fazê-lo, sem que tenha um papel escrito isso. Basta que tenha havido realmente essa transferência de poderes e possa ser provada. E aí por qualquer meio. Por gravação de áudio, por gravação de vídeo, por testemunha, enfim, de várias maneiras. Algumas procurações, que é aquele fenômeno jurídico, são exigíveis no papel, outras não. Algumas procurações são exigíveis num papel oficial que se chama instrumento público, que se faz em cartório. Então, alguns atos da vida civil que é possível transferir o poder para outra pessoa fazer, dependem de procurações específicas. Não vá se enganar, fazer uma procuração geral para qualquer coisa, sendo que aquele ato que você pretende que a pessoa faça por você exige uma procuração ou um instrumento de procuração específico. Um exemplo disso
para os atos de transferência de direitos imobiliários, direitos sobre imóveis, casa, terreno, enfim, tem que ser procuração por instrumento público. Isso está na lei. Mas o fato ou o fenômeno jurídico é o mesmo, sempre o mesmo, ou seja, transferência de poderes de alguém para outra pessoa. Foi muito bom o Paulo ter perguntado isso, porque dá para nós fazermos um esclarecimento bem geral a respeito de procuração, que serve para vários casos. E aí o ouvinte pode estar se indagando assim, mas doutor, e se a pessoa que eu passei a procuração para ela, ela vai lá e não faz do jeito que eu queria que fizesse? Como é que fica? Eu passei a procuração para a pessoa, disse para a pessoa, vai lá e assina o papel amarelo. Ela assinou o papel vermelho. E agora? Aí há que se tomar cuidado. Há que se tomar cuidado. Você que está dando poderes para outra pessoa, faça por escrito, primeiro. E quando fizer por escrito, escreva neste papel exatamente o que a pessoa está autorizada a fazer. Porque se ela fizer fora daquilo que está escrito que ela está autorizada a fazer, quem deixou ela fazer sabia que ela não podia fazer. Então, portanto, você não responde por isso. Mas se você der uma procuração não especificando exatamente o que é para a pessoa fazer, apenas para ela te representar naquele ato, o que ela fizer, mesmo que você não tenha querido que ela fizesse, você vai ter que responder e arcar pelas consequências. Mais que isso, só procurando um advogado da sua confiança. De qualquer sorte, é importante que fique esse esclarecimento. Procuração é um fenômeno jurídico que se transfere o direito que você tem de praticar algum ato jurídico para que outra pessoa faça. Pode nem ser escrito, mas em alguns casos exige-se escrito. Em alguns casos exigem que esse instrumento seja de uma forma especial. Muito bem, meio-dia mais 14 minutos. Reinaldo Rocha, a Tamile Stefani, tem uma pergunta para o doutor? Sim, diz assim, doutor. Se as faltas foram descontadas na folha de pagamento, ela pode ser descontada de novo nas férias? Se as faltas foram descontadas na folha de pagamento, ela pode ser descontada de novo nas férias? Eu estou tentando entender bem a pergunta, porque folha de pagamento não é para descontar faltas. Na verdade, a folha de pagamento paga os dias trabalhados, ou o mês trabalhado. Tá? Então, se trabalhou, recebe. Se não trabalhou, não recebe. Isto do ponto de vista básico. Agora, se o empregador não pagou no mês em que não houve o trabalho e depois vai descontar também estes dias nas férias, não é possível. Aí há um duplo desconto. O que pode acontecer é que o direito de férias do trabalhador, ele é 30 dias anuais. Em alguns tecidos coletivos de categorias específicas, é possível se encontrar férias com dias mais do que 30 dias que normalmente se defere ao trabalhador. Mas existem algumas condições para que o empregado tenha direito às férias integrais, que são chamadas. Então ele tem as férias integrais se ele cumprir vários requisitos. Um deles é o trabalho ininterrupto durante 12 meses. Alguns fatores interferem no direito de férias integrais. Então o trabalhador não terá as férias com o número de dias que deveria tê-lo. Mas isto não se chama descontar dia não trabalhado. Isso chama-se férias não integrais em função de algum fato jurídico que aconteceu durante aquele ano. Não necessariamente
ter faltado ao serviço. Não necessariamente ter estado de licença médica. Enfim, existem alguns fatores que ela, procurando um advogado da confiança dela e relatando com mais detalhes, ele pode melhor orientá-la. De qualquer forma, é bom que fique claro que as férias nem sempre são no período integral como deveria ser. Alguns fatores acabam interferindo nisso. Muito bem. Mais uma. Cristiana, lá do centro de Leme. É obrigatória a assinatura de 2 testemunhas em um contrato particular de união estável? Nem sim, nem não. Nem sim, nem não? Nem sim, nem não. Em cima do muro, então? Não também. Não também. Então, por favor. Por quê? O que é um contrato particular de união estável? Eu, sinceramente, nos meus 32 anos de advocacia, me questiono se existe isso. Como eu falei agora há pouco, Cristiana, o fenômeno jurídico é uma coisa. Aquele papel que você vai usar para provar o fenômeno jurídico é outra coisa. Então, num caso, por exemplo, hipoteticamente, aonde haja uma união estável, o fenômeno jurídico é a união estável. Tá claro isso? Se você está vivendo estavelmente em união com alguém, você está vivendo estavelmente em união com alguém. Independentemente de ter uma assinatura ou não. Eu queria prolongar um pouquinho mais. É que tem muitas perguntas. Este fato jurídico, ele existe por si só. Não há necessidade de papel nenhum. Não há. Então, quando se fala em contrato de união estável, é algo que me soa muito estranho, porque não existe contrato de união estável. O que existe, pode existir, é uma declaração de um terceiro que diga que pode provar que existe aquele fenômeno. Uma declaração dos dois que vivem em união estável, dizendo que reconhecem aquele estado de união estável. São declarações de reconhecimento de que aquele fato jurídico existe. Agora, contrato de união estável, data vênia, eu já vi em muito lugar, mas é um fenômeno jurídico que não existe. Ah, doutor, mas o senhor está me enrolando, porque veja bem, eu tenho uma casa, um carro, não sei o quê, um passarinho, um papagaio, e a gente gostaria de deixar certo o que é de quem, como é, quem que trouxe o quê, para onde, como. Sim, isso pode ser feito, mas não é um contrato de união estável. É um contrato onde se disciplina os patrimônios existentes entre aquelas duas pessoas que estão vivendo em união estável. Se for isto, se é um contrato que vai disciplinar aqueles patrimônios existentes antes e que estão existindo agora e vão existir no futuro, não é um contrato de união estável. Tá? É um contrato onde disciplina os patrimônios que estão permeando esta relação de união estável. Agora, um contrato desse, Cristiana, né? Chama ela. Cristiana. Um contrato desse, você vai ficar chateada comigo. Mas eu vou dizer para você que é de pouca validade. Pouquíssima validade. Por quê? Porque se ele não espelhar o que realmente é, ele pode ser anulado com muita facilidade. Se a pessoa estiver querendo te dar um tome você, Cristiano, e colocar lá que ele não tem uma casa, mas depois se provar que ele tem, ele colocar lá que nós não temos a casa que nós compramos junto, mas depois ficar provado que comprou junto e que tem, esse papel não vale nada. Então, por isso que eu me recuso a chamar de contrato. Contrato é outra coisa. Contrato é quando duas pessoas se envolvem num negócio
e disciplinam como é que aquele negócio vai ser e o que vai render para eles. Isso é um contrato, aí sim é um contrato. Neste caso aí, procure um advogado da sua confiança para você se orientar melhor, porque tem muita gente que faz esses contratos de união estável e depois não serve nem para limpar a mesa que vocês comeram comemorando a união estável de vocês. Então tome cuidado com esses contratos de união estável, viu, ô Cristiana? Se realmente a situação estiver exigindo alguma documentação, que se formalize alguma coisa, procure um advogado para fazer de uma forma mais certa, porque senão não vai valer nada. E aí está respondida a sua pergunta. E a sua também, Reinaldo Rocha, que me desafiou, disse que eu estava em cima do muro. Então, neste caso, tanto faz, se tem a testemunha ou não tem a testemunha. Pode ter 1000 testemunhas ou nenhuma testemunha, porque o papel em si mesmo vai ter pouca validade. Nem para limpar a mesa, como o senhor disse. E esse que eles comemoraram a união. E esse muro tá que nem a carne, é fraca. Esse muro não ia aguentar. Ô, meu pai, doutor, é o seguinte, o Sérgio Veloso, ele pergunta o seguinte: laudo técnico de bombeiro hidráulico, ele é prova bastante para demonstrar o dano causado por um vizinho? Sim. E não. Lá vai o muro. O senhor é adepto... Com certeza. Ah, que susto. Então eu não já ia falar se o senhor era adepto do Trump, né? Porque ele que gosta de muro. Mas se eu fosse você, Sérgio Veloso. Será que ele é parente do Veloso lá, que era goleiro? Não? Deve ser primo irmão da tia da mãe dele. Muito bem. Um advogado da sua confiança, para não basear o seu pleito apenas no laudo técnico do engenheiro hidráulico. Tá? Porque muitas vezes a deficiência hidráulica pode não ser nexo causal com os danos pretendidos pelo autor da ação. Nexo causal. Causal, hein? Agora causou, Com realmente. os danos pretendidos pelo autor da ação. Ou seja, Sérgio, você pode ter um laudo muito bonito, mas se não tiver um advogado cuidando mesmo que esse laudo seja colocado na hora certa, do jeito certo, e com outros elementos de convicção ao juiz, só o laudo pode deixar você como a carne dos frigoríficos aí. Fraco. Completamente fraca. 12:00 mais 25 minutos. Reinaldo Rocha, o que o Renan Acamini quer saber do doutor? Uma empresa que foi extinta, um ex-funcionário pode processá-la após a extinção da mesma, seja por qualquer motivo. Ou seja, a empresa já 3 perguntas em uma. Sim, a empresa... Primeira, foi extinta. Foi extinta, já não está Segundo, mais... se ele tem direito. Por E terceiro, por qualquer motivo, qualquer não. motivo. Por qualquer motivo já está respondido. Não. Qualquer motivo seria por qualquer coisa. Qualquer né? direito. Qualquer direito. Ah, bom. Por A qualquer... empresa já não está entre nós. Isso. Já está no andar de cima já. Como a sua unha. A unha também. Tá junto com a minha unha, pronto. Esse é um grande exemplo de como o Criador é magnífico, né? Ele recupera-nos até naquilo que a gente pensa irrecuperável. Vem aí, uma unha mais forte. Aquela unha era unha fraca. Mas, querido Renan. Muito boa pergunta sua. Por quê? Porque... o Paulo não vai deixar eu explicar. Vai demorar muito. A pessoa Quantas jurídica... perguntas já foram feitas? 3. 3. Tem mais 60. Não. A pessoa jurídica, existe em pessoa física e pessoa jurídica. Você já viu Sim. isso lá em placa de banco. Já. Que o funcionário do banco não entende muito bem a diferença, mas tá uma plaquinha lá. Física e jurídica. Tá. A firma é uma pessoa jurídica. Então, muitos leigos entendem assim, morreu a pessoa, não tem o que cobrar mais. Assim como o Paulo. Se ele morrer, você não vai poder cobrar o que ele te deve. Viu, Reinaldo? Então, reze por minha saúde. Morreu, se deixou bens, vai nos bens, senão babaus. A princípio se pensa desta maneira. E é o raciocínio correto. Todavia,
Entretanto, não obstante, o direito do trabalho, inspirado no Código de Defesa do Consumidor, que é inspirado em princípios do direito italiano, decreta a despersonalização da personalidade jurídica. Misericórdia. A despersonalização da personalidade jurídica. Resumindo, Renan. A hora do quiabo. Renan. Os proprietários desta empresa vão responder pelos direitos dos trabalhadores. Por quê? Entende a legislação trabalhista que, em encerrando uma empresa ainda com passivos trabalhistas e passivo ambiental, também aplica-se o mesmo princípio. Esta pessoa física, que era dona da pessoa jurídica, teria cometido esta negligência em relação àquele ser que morreu, que é a pessoa jurídica. Então ela passa a ter responsabilidade pessoal sobre aquela dívida. Em princípio é isso. Então você pode sim procurar um advogado da sua confiança que vai levantar quem eram os proprietários desta empresa e pode processá-los para que você receba os seus direitos. Lembrando, Renan, os direitos trabalhistas só podem ser reivindicados até 2 anos depois do empregado ter saído da empresa ou da empresa ter sido desativada. Muito cuidado. Se já estiver por aí, corra, procura um advogado. Muito bem, vamos lá. Dá tempo de mais uma, Paulinho? Dá, né? Dá, antes do intervalo, vamos lá. Vamos lá. Bom, cadê aqui? Cadê? É crime de injúria e difamação compartilhar inbox no Facebook denunciando pessoas dando golpe em outra? É crime de injúria e difamação compartilhar inbox no Facebook denunciando pessoa dando golpe em outra. É isso mesmo, Paulinho? É, mas tem mais aí, não tem? Tem mais, é. Recebi pedido de um amigo para avisar a todos os meus amigos em comum com a pessoa golpista. Via mensagem, inbox, a pessoa golpista descobriu. Deixa eu clicar aqui para ter mais. Acesso à mensagem que enviei. Eu bloqueei após saber que era golpista, mas ter obtido minha mensagem através de alguns dos meus 30 amigos que avisei que eram amigos comuns. Ela pode me processar por eu compartilhar o pedido de alerta solicitado por meu amigo, vítima para meus amigos comuns, tudo de forma privada, sem ser público? Sérgio Alves está perguntando. Sim. Em relação à última pergunta, se pode processá-lo, Sérgio? Sim. Em relação à primeira pergunta, se é injúria ou difamação, a resposta é não. Porque é calúnia. Nós temos 3 figuras jurídicas dentro deste âmbito aí. A injúria, a difamação e a calúnia. Neste caso, teoricamente, comete calúnia quem imputa a outro um crime que sabe que não existiu. Então seria crime de calúnia. Agora, a difamação é quando você pega um fato que seja real ou não, que seja criminoso, legal ou ilegal, e divulga para as pessoas. Aí você defama. Ainda que seja verdadeiro o fato. Tome muito cuidado, ainda que seja verdadeiro o fato. Então, neste caso, se o golpista, este golpe não constituiu um crime, você pode ter cometido crime de difamação, sim, passando para os outros, dizendo que ele está fazendo golpe. Você está difundindo. Quando você me diz, mas foi só inbox. Muito bem, mas foi inbox para 30 pessoas. Então, está caracterizada a difusão. A difusão não precisa ser necessariamente em meios de difusão. Muita gente confunde isso. Entende que
a difamação tem que ser através dos meios de comunicação, de difusão. Não necessariamente. Mais de 2 pessoas você já divulgou. Divulgou, pode estar O caracterizado. famoso boca a boca tá valendo. Pode estar caracterizado o crime de difamação. A injúria é quando o fato não está ligado a nenhum fato específico. Ninguém está dizendo que ele roubou, bateu, matou. Não é um fato específico. Mas atribui-se um pejorativo. Ele é bêbado, ele é mau caráter, ele é mau pagador. Não tem um fato específico. Mas agrega desvalor a esta pessoa. Então é injúria. Você a injuriou. Quando você fala que ela cometeu um crime, você a caluniou. Ou quando você divulga aquilo que a pessoa fez, você fala que você a defamou. Então são 3 figuras jurídicas. Um alerta que é importante ser feito é o seguinte... Mesmo sendo o fato depois provado que é verdadeiro. Por exemplo, um golpista, que é o caso. Sim, em se tratando da difamação, não importa se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Tá. Né? Há difamação. Mas aí você me pergunta, como é que chama o ouvinte? Sérgio Alves, né? Sérgio. Doutor, mas eu estava alertando os meus amigos. Você correu esse risco. Né? Primeiro que você confiou num amigo que se disse vítima. Você já partiu do pressuposto que o amigo realmente foi vítima. Né? Não sei se você foi investigar direitinho e talvez tenha percebido que esse seu amigo, na verdade, ele se equivocou, ele acha que foi vítima, mas não foi. Mas aí é uma outra história. Tá. O fato é que, ainda que ele tenha sido vítima, você divulgar, inclusive identificando a pessoa, você está difamando. Ainda que seja verdade. Mas aí você me pergunta, querido ouvinte, mas então como é que fica isso? Então, eu não posso alertar os meus amigos, eu não posso alertar uma comunidade, eu não posso fazer um trabalho de cidadão prevenindo para que outros não caiam naquele? Se for fato de interesse público relevante, sim. Corrupção. Atos de improbidade administrativa, atos que demandam prejuízo a uma coletividade inespecífica. Em sabendo que realmente existe, em tendo provas documentais realmente que existe, e você sendo do meio informativo, você tem o direito de informar e o dever de informar. Fora disso, não. Então, deixa para quem entende divulgar aquilo que precisa ser divulgado. Então, há que se tomar muito cuidado com isso. Nas redes sociais, não raro, nós encontramos esses cidadãos com bom espírito de ajudar as pessoas e acabam que se complicam aí sem razão de se complicar. 22 de março, Dia Mundial da Água. E o Guilherme Arantes ao som nos fundos que fala, Reinaldo Rocha? Pode ser, tá liberado. Planeta Água. Planeta Água. Pois não, doutor, tá aberto o microfone. Pois não, mas doutor. a câmera não. A câmera não. Então, A câmera está isso desligada hoje por motivos banais. Vamos lá então, doutor, continuando os nossos trabalhos, hoje quarta-feira, dia do Espaço Jurídico. Se ficar, por favor, alguma pergunta sem tempo hábito de resposta, na próxima semana o doutor completa respondendo a todos os questionamentos. Doutor, trabalho de carteira assinada e já pago o teto do INSS. Presto serviço para uma cooperativa e está sendo descontado 20% do total do INSS. Mesmo eu apresentando o meu contra-cheque de outra empresa, juntando os dois descontos, ultrapasso muito o limite. Isso é correto? Acreditava que na segunda renda descontasse apenas a diferença se, no caso, houvesse. Quem pergunta é o Daniel Farcia. Infelizmente não, Daniel. Nós estamos falando de 2 contratos de trabalho.
Perfeito. Infelizmente, cada contrato de trabalho tem a sua contribuição. Muitas vezes o trabalhador paga 2 vezes para ter apenas um benefício. Simples assim. Simples assim. Contra a gente é simples assim. E a Previdência está quebrada. E se ele aposentar, ele não vai receber 2 aposentadorias? Não vai receber. Se receber uma, de graças a Deus. Se conseguir aposentar. Dependendo da idade dele. Tá certo, então. Ou seja, você está danado, né? Para não falar outra coisa. Sem fundos. Sem fundos, quem tá perguntando agora aqui, deixa eu clicar aqui primeiro. Ver mais. Ver mais não é a pessoa não, tá? É a Tainá. A Tainá Meneghini, isso. Meu pai era proprietário de uma firma e contribuía como autônomo. Sofreu um acidente de trabalho e alegam que ele não tem direitos, pois não era empregado, entre aspas. Não há nada que possamos recorrer para esse tipo de situação? O mesmo contribuía, mas não tem direitos pelos simples fatos de ser proprietário? O porquê de não existir uma previdência que discrimine os donos de empresa? Qualquer pessoa está sujeita a acidente de trabalho? Não há brechas na lei? Tainá Meneghini. Olha, é de difícil esclarecimento essa dúvida aí. Ela diz que alguém que era proprietário contribuía para a Previdência Social. Como autônomo. Então era autônomo, não era proprietário de uma empresa. Se é autônomo... Meu pai era proprietário de uma empresa e contribuía como autônomo, isso. Então aí já eu fico em dúvida. Porque ele poderia estar contribuindo como diretor, como proprietário da empresa. Agora, como autônomo, já é uma outra relação jurídica, né? Como autônomo, salvo engano, ele teria direito sim, né? Agora, como proprietário da empresa, então eu gostaria que ela me passasse mais informações para que a gente pudesse responder com mais qualidade para ela. Perfeitamente. Então vamos sair para a próxima pergunta, tá aí. Se puder entrar em contato, ou mesmo agora, ou pelo Face, ou depois deixa a postagem, na próxima semana o doutor traz aí as explicações. Gostaria de saber se o locador pode construir no imóvel locado com um contrato em vigência. O locador entra no imóvel sem o meu consentimento quando estou no trabalho e ele ainda... fez os muros atrás da casa e na frente com o meu consentimento. Calma lá. O muro ele fez com o meu consentimento. Mas agora começou a cortar as árvores frutíferas do quintal e diz que vai construir umas kitnets no espaço do quintal, medindo 8,5 metros, sendo que entre o muro e a casa só tem um corredor de 1,10 metros. Quem pergunta é a Josimara Costa. Josimara, a minha mãe, de saudosa memória, me ensinou a seguinte frase: com um malandro, malandro e meio. Se você quiser ser bonzinho com um malandro, você está perdida, né? Então, se alguém está agindo de malandro com você, você tem algumas alternativas. Procure um advogado da sua confiança, porque neste caso aí, você pode até sair muito melhor do que você está imaginando. Você está imaginando que pode estar saindo perdendo, mas pode vir a ganhar. Vai depender do tipo de contrato que foi feito, do tipo de construção que vai ser feita, até que ponto houve esta permissão, mesmo que não escrita, né? Você fala num contrato de locação, mas diz que a pessoa entrou sem você saber, então tem que ver se é locação ou não é locação. Você não me diz se está recebendo alguma coisa em contrapartida pela utilização deste terreno, e se está, de que forma que é, se é pagando o tributo, ou se é pagando para alguém ou pagando para você mesmo. Então, uma vez conformada qual que é a situação jurídica mesmo entre você, o imóvel, e a pessoa que está usando o imóvel, dá para focar melhor qual que é a melhor atitude para você. De qualquer forma,
procure um advogado da sua confiança urgentemente, por 2 motivos. Primeiro, porque se estiverem fazendo construção irregular, o proprietário do imóvel é que vai ser notificado pelos órgãos responsáveis pela fiscalização para desfazer, para pagar multas, enfim, várias implicações. Então, primeiro isso. Você não vai poder dizer, mas eu não vi. Mas ele entrou lá sem eu ver, sem eu estar sabendo, ele construiu sem eu estar sabendo. Não pode. Você é o proprietário do imóvel tem a responsabilidade por cuidar e por não deixar que aconteçam coisas erradas em cima dele. Então, primeiro isso, independentemente de estar locado ou não estar locado, de ele ter entrado irregularmente ou não. Então, procure um advogado da sua confiança, porque se ele avaliar que a situação é urgente e a medida deve ser esta, ele entra com embargo e o juiz determina imediatamente que se embargue esta obra, tá? Para não te causar prejuízo. Agora, pode não ser este um resultado melhor para você. Dependendo da obra, dependendo deste fenômeno jurídico que é a sua relação com a pessoa e com o imóvel, pode ser bom para você ele construir no seu imóvel e depois fica para você. Pode ser, cuidado. Pode ser ou pode não ser. Depende da avaliação de um profissional que vai te indicar aí quais os passos que você deve caminhar para sair bem dessa história aí. Lembrando a minha mãe, com o malandro e meio. Muito bem. Vamos lá? Acho que dá tempo aqui, deixa eu perguntar. Quem pergunta agora é a Gabriela Marim, doutor. Olá, me chamo Gabriela Marim e gostaria de saber... Eu me matriculei em uma faculdade virtual, o EAD, o ensino à distância. Paguei uma mensalidade, mas acabei não fazendo o curso, não cursei. Agora a faculdade está me cobrando a totalidade do débito, que na verdade é 1 ano de curso. Legalmente, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eu devo pagar o total do contrato, mesmo não tendo cursado? Não. E isso é bom para todos os ouvintes ficarem atentos. Obrigações de trato sucessivo, como é chamado no direito, estas que se vai pagando mensalmente a contrapartida do serviço que está sendo realizado, chama-se contrato de trato continuado. A cada instante, a cada dia, a cada mês existem relações de parte a parte, de dar, de receber, de prestar, de pagar, trato sucessivo. Quando é contrato de trato sucessivo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ainda que você se obrigue a pagar 1 ano, se você não teve esta prestação de serviço durante este ano, não é obrigado a pagar. Para isso, alguns critérios devem ser observados. Procure um advogado da sua confiança, mas de qualquer sorte a resposta é não. Não é obrigado a pagar em princípio. Muito bem, faltando 6 minutos para 1h da tarde. Algumas pessoas hoje ouvindo, na verdade hoje eu fiquei a manhã toda na rua, viu, Reinaldo? Foi marcar médico pra sogra, encontra um lá passeando, né? Encontra um lá no convênio médico, aí vai no laboratório, encontra outro. Muitas pessoas aqui elogiando o nosso trabalho, quero agradecer. Infelizmente, algumas pessoas nos encontram na rua e me perdoe porque não tem como a gente saber o nome de todas as pessoas, né? Mas enaltecendo o trabalho. E uma das perguntas, inclusive aqui no CDI, Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital, Dona Bobina, doutor, eu encontrei algumas pessoas que estavam muito preocupadas com a reforma da Previdência, embora nós sabemos que não seja aí da área mais atuante do senhor, da Previdência, mas eles querem saber, com essa reforma da Previdência, as pessoas que já estão faltando alguns meses ou até 1 ano ou 2 para se aposentar, acaba já entrando na nova regra da Previdência, doutor? Muito boa pergunta esta, viu, que lhe fizeram. Tem muitas pessoas me procurando, questionando exatamente isso. Doutor, mas eu já tenho X tempo, daqui mais um pouquinho eu completo. Se daqui um pouquinho eu completo, eu já tenho direito. Se mudar a lei, eu já tenho direito. Não. É diferente. Se você já completou,
Já tem o direito. Tem o direito. Se você não completou ainda, vai completar, você não tem direito nenhum. É aquele bilhete de loteria que está na sua mão. Você tem o bilhete na mão, mas não tem direito nenhum. Vai depender do sorteio. Se for sorteado, ou seja, se você completar o requisito previdenciário, tem direito. Se não completar, não tem. Se você perdeu o bilhete antes de correr a lotérica lá, babau. Você não vai, ainda que você ganhe, não leva. É a mesma coisa. Se for completado o período de carência ou de contribuição seu, já dentro da nova lei, vai valer a regra da nova lei. Infelizmente. Por isso que muita gente tem corrido. Corra! Procura o advogado da sua confiança, porque eu tenho certeza, existe algum tempo de serviço lá 30 anos atrás para mais, que está facinho de provar, aí você já entra com o pedido antes da mudança da lei. Será que não vai ter uma regra de transição aí, alguma coisa? Eles estão falando, inclusive ontem lá, foi muito propagado na Voz do Brasil, né, estava aí acompanhando a Voz do Brasil, foi falado que terá um plano, não sei se é plano, se é projeto, se é contrato, como é que é o nome jurídico, doutor, que haverá uma transição de um sistema para outro durante 20 anos. O senhor acredita nisso? Não? Foi falado ontem na Voz do Brasil. Acreditei muito tempo em Papai Noel. Acreditei. Mula sem cabeça. Essa eu acredito até hoje. Vamos trazer para a atualidade. Nós estamos na Quaresma, daqui uns dias é Páscoa. O senhor acredita então no coelhinho da Páscoa, é isso? Aquele que faz os ovinhos coloridinhos com chocolate. Tanto acredito que eu já tenho dado Toddy para a galinha da minha sogra, para ela já botar o ovo de Páscoa. Nescau é mais forte. Eu não sei qual que é mais forte. Não, mas aí vai do gosto do café, né? Certo. Se você quiser Toddy, põe Toddy. Tem aqueles que são chocolatinho mais barato. O maltine também é muito bom. Com certeza. Isso aplica-se, inclusive, na pesca também. Mas né? aí pode... Enfim. Nutella é muito bom também. Mas no caso da Nutella, pode... Já tá sob suspeita também. A Nutella. Também? Tá. Eu ia passar no... A Nutella é um chocolate fraco. Passar no milho para dar para galinha. A Nutella é chocolate fraco. Ou seja, transição é balela? Talvez tenha, mas vai ser uma transição que não vai garantir muito direito daquele que está nessa expectativa. Está em cima do horário, mas a grosso modo, como dizia o nosso amigo, o senhor Vicente Matoso, você lembra do Vicente Matoso? Ele usava muito esse termo, ele era um contador muito renomado aqui na cidade de Porto Ferreira, já é falecido, e ele falava assim, a grosso modo falando, e aí ele, a grosso modo falando... E ele falava grosso. Falava grosso. A grosso modo falando, o senhor acredita que a Previdência realmente está no caos que os nossos governantes anunciam? Há controvérsias.